Um homem de 87 anos fecha os olhos pela última vez. Seu corpo frágil finalmente descansa. Mas sua mente havia percorrido os corredores mais escuros da América. Ele entrevistou 500 dos homens mais poderosos do planeta. Viveu na pobreza extrema, perdeu filhos, foi traído, faliu. E mesmo assim, mudou a forma como bilhões de pessoas pensam sobre o sucesso. Mas ninguém conta o preço que Napoleon Hill pagou por essas descobertas. Ninguém fala sobre as noites em que ele quis desistir, sobre os demônios que ele enfrentou sozinho. Esta é a história real de Napoleon Hill, e ela é muito mais sombria do que você imagina. Pound, Virgínia, 1883. Uma cabana de madeira nas montanhas dos Apalaches. Aqui, entre a pobreza e o esquecimento, nasce Oliver Napoleon Hill. A mãe morre quando ele tem apenas 10 anos. O pai, um homem simples, tentando sobreviver em uma terra que não perdoa. Napoleon cresce como um menino selvagem, problemático, revoltado. Ele rouba, briga, dispara armas pelas colinas. Todos esperavam que ele terminasse em uma prisão ou em uma cova rasa nas montanhas. Mas então, algo muda. Seu pai se casa novamente. Martha, a madrasta, olha para aquele garoto de 11 anos, magro, raivoso, perdido, e vê algo diferente. Ela não vê um criminoso, ela vê potencial. Martha lhe dá uma máquina de escrever velha e pesada. E diz apenas uma coisa: escreva tudo o que sente, transforme sua raiva em palavras. E Napoleon escreve. Ele escreve sobre os trabalhadores das minas, sobre a injustiça, sobre os sonhos impossíveis de pessoas esquecidas. Aos 13 anos, ele já é um repórter de jornal local. Mas a pobreza ainda o devora. Ele não tem dinheiro para a universidade. Mal tem dinheiro para comer. Mas tem algo mais perigoso que dinheiro. Ele tem fome. Fome demais. E essa fome vai consumi-lo pelas próximas décadas. Napoleon Hill tem 25 anos. Ele é um jornalista medíocre, lutando para pagar as contas. Mas então recebe uma tarefa que parece simples: entrevistar Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo. Carnegie, o magnata do aço. Um homem que construiu um império sobre sangue, suor e lágrimas de milhares de trabalhadores. Um homem que entendia o poder como ninguém. A entrevista estava programada para durar 3 horas. Durou 3 dias. Naquele fim de semana, Carnegie olha para Napoleon e faz uma pergunta que soaria como loucura para qualquer pessoa sensata. Jovem, e se eu te dissesse que existe uma fórmula para o sucesso? Uma fórmula que os homens mais poderosos da América conhecem, mas que nunca foi documentada? Você dedicaria 20 anos da sua vida, sem salário, sem garantias, para descobri-la? Carnegie dá 60 segundos para Napoleon responder. 60 segundos para decidir o resto da vida. 29 segundos. Napoleon olha para o homem mais rico do mundo. Sim, eu aceito. E assim começa a jornada mais insana da história da literatura de desenvolvimento pessoal. Carnegie abre as portas. Apresenta Napoleon a 500 das pessoas mais influentes da América. Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller. Mas há um detalhe que Carnegie não menciona. Um detalhe cruel. Isso vai destruir Napoleon Hill. Várias vezes, 20 anos, 2 décadas perseguindo uma promessa. E Napoleon Hill está quebrado. Ele viaja pelo país inteiro, entrevista titãs da indústria. Anota cada palavra, cada segredo, cada princípio. Mas não recebe nada. 0. Carnegie nunca pagou 1 centavo. Enquanto isso, a vida de Napoleon desmorona como um castelo de areia na maré. Primeiro casamento, fracassa. Segundo casamento, fracassa também. Seus filhos crescem sem ele. Um deles, David, morre ainda jovem. Napoleon estava longe demais, ocupado demais perseguindo fantasmas de sucesso. Ele tenta negócios. Todos falham. Tenta vender cursos. Ninguém compra. A América entra na Grande Depressão de 1929 e Napoleon está mais falido que o país. Há noites em que ele não consegue alimentar a família. Noites em que olha para o espelho e vê um fracassado.
Um homem de 40 anos sem dinheiro, sem família estável, sem nada além de cadernos cheios de entrevistas que ninguém quer ler. Ele pensa em desistir. Deus, como ele pensa em desistir. Mas existe algo dentro dele. Algo que Carnegie viu naquele dia. Algo que Martha viu naquele garoto revoltado das montanhas. Resiliência. Não a resiliência bonita dos filmes. A resiliência suja, feia, sangrenta. A que te faz levantar mesmo quando cada célula do seu corpo implora para você ficar no chão. Depois de 29 anos. 29 anos desde aquela conversa com Carnegie. Napoleon Hill finalmente publica Think and Grow Rich. Pense e enriqueça. O livro é um sucesso instantâneo. Milhões de cópias vendidas. Napoleon Hill finalmente tem o reconhecimento que perseguiu por 3 décadas. Ele é rico, famoso, influente. Mas a vitória tem gosto de cinzas. Ele olha para trás e vê os destroços. Os casamentos desfeitos. Os filhos que mal conhece. Os anos de fome, humilhação, desespero. E se pergunta, valeu a pena? Terceiro casamento. Esse finalmente funciona. Annie Lou Norman se torna sua parceira até o fim. Mas Napoleon carrega cicatrizes que nunca cicatrizam completamente. Ele escreve mais livros. A Lei do Triunfo. Mais esperto que o diabo. Cada palavra carrega o peso de sua jornada. Cada princípio foi pago com sangue, suor e lágrimas reais. E então, 1970. Um hospital silencioso. Napoleon Hill, 87 anos, fecha os olhos pela última vez. Hoje, mais de 100 milhões de cópias de seus livros foram vendidas. Ele influenciou presidentes, bilionários, atletas, artistas. Pessoas em 150 países carregam suas palavras. Mas ninguém fala sobre as noites em que ele chorou sozinho. Ninguém fala sobre os momentos em que ele quis atirar tudo para o alto e voltar para as montanhas da Virgínia. Porque essa é a verdade que Napoleon Hill descobriu e que poucos têm coragem de aceitar. O sucesso, o verdadeiro sucesso, não é um destino, é um preço. E cada pessoa precisa decidir se está disposta a pagá-lo. Napoleon Hill pagou com 29 anos de incerteza, com casamentos destruídos, com noites sem dormir, com a dor de ver um filho morrer enquanto perseguia um sonho que parecia impossível. Mas ele também descobriu algo que mudou milhões de vidas. Ele provou que existe sim uma fórmula. Princípios que separam aqueles que realizam seus sonhos daqueles que apenas sonham. Desejo ardente, fé inabalável, persistência cega, planejamento meticuloso e a vontade de pagar o preço, qualquer que seja ele. A pergunta que fica não é se você quer sucesso. Todo mundo quer sucesso. A pergunta é, você está disposto a pagar o preço que Napoleon Hill pagou? Está disposto a sacrificar anos da sua vida por uma visão que ninguém mais acredita? Está disposto a levantar quando tudo desmorona? Está disposto a continuar quando cada fibra do seu ser implora para você parar? Napoleon Hill estava. E foi isso que fez toda a diferença. Ele começou como um garoto problemático nas montanhas dos Apalaches e morreu como o homem que codificou os segredos do sucesso. O preço foi alto, mas o legado é eterno. Se esta história te tocou de alguma forma, se em algum momento você se viu nas dúvidas, nas quedas ou no silêncio que Napoleon Hill enfrentou, então essa história não foi apenas sobre ele, foi sobre você. Grandes conquistas nunca foram construídas no conforto. Elas nascem na solidão, no sacrifício, nas noites em que ninguém vê o esforço e ninguém aplaude a disciplina. Aqui nós não vendemos ilusões, não romantizamos o sucesso. Nós mostramos o que existe por trás dele. Neste canal contamos histórias reais de pessoas que mudaram o mundo, mas que antes disso precisaram enfrentar o medo, o fracasso, a dor e a incerteza. Histórias sem filtros, sem atalhos, sem mentiras reconfortantes. Apenas a verdade crua, aquela que poucos têm coragem de encarar. Se você acredita que entender essas verdades pode mudar a forma como você pensa, age e constrói o seu próprio caminho, inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder os próximos episódios, porque cada história aqui carrega uma lição
que pode mudar o rumo da sua vida. E agora, eu te deixo com uma pergunta que Napoleon Hill deixou para o mundo. Você está disposto a pagar o preço que o sucesso exige? Está disposto a continuar quando tudo parecer desmoronar? Quando ninguém acredita, quando ninguém vê, quando ninguém ajuda? Escreva nos comentários. Quero saber a sua resposta. Até a próxima jornada.